Olá, irmãos, oração é vida e não existe vida cristã sem oração. Nós vamos ouvir um testemunho de oração respondida da irmã Edna. Como que foi, irmã Edna? Amém. Então, pastor, eu era católica, eu fui morar em São Paulo com as minhas duas filhas, e lá eu conheci um rapaz, o Gilberto, muito amigo meu, e através dele foi a minha conversão. Ele me convidou para o batismo dele, eu fui, e a partir daí eu não saí mais da igreja. Ele é meu pai na fé, e eu fui um ano indo para a igreja, né, sem ser batizada, frequentando. Depois de um ano eu aceitei batizar, né, o pastor conversou comigo, aí eu aceitei batizar. E nesse dia foi a única a ser batizada na igreja, fui eu. Aí fui batizada, 6 meses depois ele me convidou para participar do diaconato, se eu não queria ser diaconisa. Aí eu aceitei e eu fui consagrada diaconisa. A partir daí começou as tribulações, porque as pessoas acham que crente não passa por tribulação, mas aí é que passa, viu? As aflições da vida, né? As tribulações, as aflições são um teste para ver se você realmente confia e crê no Senhor. A minha filha, o inimigo começou a usar ela para se levantar contra mim, para fazer coisas erradas, fazer coisas que não me agradavam. Ela começou a beber muito, ela usava muito um tal de narguile, não sei se vocês conhecem, que era um veneno, né, para a vida dela, porque ela tinha bronquite. E foi um processo. Aí eu resolvi trazer elas embora de novo para Minas, para ficar com o tio dela. E eu fiquei mais 7 meses em São Paulo. Depois desses 7 meses eu vim embora para morar com elas, continuar cuidando delas. Porque aí chegando aqui eu procurei uma igreja, né, para que eu me adaptasse, para me continuar, né? Porque na verdade eu também era convertida. Então eu estava no processo ainda de 3, 4 anos de igreja. E eu fui procurar uma igreja que eu me adaptasse bem. Aí fui para Nova Contagem 6, da 18ª região da igreja da Pastora Penha. E lá eu fui muito bem acolhida. Aí depois de um mês sentada, a Pastora Penha me falou, você pode trabalhar, viu? Você é diaconisa sempre diaconisa. Aí eu fui trabalhar no diaconato e minha filha aprontando. Começou a trabalhar, e teve as partes também, quando ela era menor, eu saía na rua para buscar ela na rua, porque ela ficava até tarde com os amigos, bebendo, fumando, e eu tinha que pôr ela para dentro de casa, porque ela era a minha responsabilidade. E eu não ia dormir antes que eu buscasse ela. Então eu saía para a rua, pegava ela no meio dos amigos dela e falava com ela, se você não for, eu te arrasto pelos cabelos. Era assim que eu fazia. Eu era uma mãe doida. Buscava ela e ela ia. Porque apesar de tudo, de toda a malcriação dela, ela me respeitava. Ela nunca faltou com respeito comigo. Aí ela ia comigo. Então teve uma época que ela estava bebendo muito, mas muito, e aquilo foi me deixando desesperada. E teve uma vez que eu estava no congresso lá em São Paulo, no congresso do diaconato, que é muito bom, você que não gosta de ir, passa aí que é muito bom o congresso. E teve um testemunho de um pastor que marcou muito. Esse congresso já tem, acho que uns 4 ou 5 anos, que esse testemunho dele ficou gravado na minha memória. A filha dele ia fazer 15 anos e ela queria uma festa estilo balada, com direito a tudo, bebida e tudo. E ele falou com nós que ele era pastor, mas que ele tinha dificuldade de levantar de madrugada para orar. Ele falou que não tinha vergonha de falar isso, porque realmente era verdade. Deus sabia disso, que ele tinha dificuldade de levantar de madrugada para orar. Mas em favor da filha dele, ele começou a levantar de madrugada. Ele e a esposa dele. A esposa dele orava no quarto e ele ia para a sala guerrear com Satanás. O que ele disse que fazia era isso, ele brigava com Satanás. Ele falava com Satanás que ele não estava criando filha para servir ao diabo, mas sim para servir a Deus, e que ele não aceitava a maneira como ela estava vivendo. E aí foi um processo dele lutando, orando, buscando pela filha dele, até que a filha dele se converteu. Então a festa de 15 anos da filha dele
foi exatamente da forma como ele queria, porque Deus entrou no meio, Deus agiu. E quando eu cheguei na minha casa, aí lá no congresso ainda, a minha filha mais nova me ligou, falando que a Pamela tinha bebido muito, que ela não estava lembrando de nada, que ela se trancou dentro do banheiro. Eu falei, Deus, toma conta, porque eu estou longe, cuida para mim. E continuei lá. Não contei para ninguém, guardei para mim, contei só para Deus e fiquei. Quando eu cheguei em casa, aí elas duas foram me contar, porque ela me contava, ela não negava. Ela falava, mãe, fiz uma festa assim, assim e tal. Tá, aí eu nunca briguei, nunca xinguei. E eu fui falar com Deus. Aí eu comecei a acordar de madrugada, orar por ela. E eu falava com Deus assim, eu falava, Senhor, eu não sei orar, mas eu sei que o Senhor conhece o meu coração e entende as palavras que eu vou falar. Pai, eu preciso da sua ajuda, eu não tenho estrutura para lidar com essa situação. Está muito difícil para mim, está doendo muito, eu preciso trabalhar. Eu peço ao Senhor, Pai, que da próxima vez que ela beber, que ela passe mal, mas que ela passe tanto mal que ela pense na mente dela que ela vai morrer pelas aquelas coisas que ela bebeu. E eu vou falar com vocês, da mesma forma que eu pedi para Deus, aconteceu. Ela passou mal. Só que eu não estava presente. Ela passou mal. Que ela falou assim, mãe, eu achei que eu ia morrer de tanto mal que eu passei. Eu só olhei para o céu e falei, obrigada, Senhor. Porque Ele sabe do meu sentimento. Ele sabe o que eu pedi. Muitas pessoas vão assistir esse vídeo e vão falar, nossa, a mulher é louca. Não é loucura, não. Foi desespero mesmo. E ela parou de beber. Ela parou de fazer aquelas misturadas que ela fazia, parou com aquelas loucuras, se afastou um pouco das pessoas que incentivavam ela a esse caminho também, porque as pessoas vão não é porque a outra induz, ela vai porque ela quer ir. A gente não vai falar que uma pessoa faz a cabeça do outro, não vai. É que a pessoa tem a cabeça fraca e acaba entrando na situação. Aí ela começou a usar drogas. E começou a usar drogas e eu falei assim, Senhor, eu não tenho estrutura para lidar com essa situação, para lidar com esse tipo de coisa. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar para ela, eu não sei como agir. Me ajuda, Pai. O que eu faço? E eu ia para a igreja normal, fingia que nada estava acontecendo, porque eu não queria xingar, eu não queria brigar. Aí lá no culto, a gente, como diaconisa, a gente fica em pé e a igreja toda observa a gente. A gente está chorando, o povo chega, pergunta o que é. Eu só falava apenas ora. Aí teve um dia que eu estava no culto, lá bem tranquila, e veio a Nívia na minha mente, a filha da minha pastora. Aí eu fui lá para o escritório, que ela estava lá, e eu cheguei lá, Nívia, eu preciso conversar. Ela, o que foi? Eu falei, Nívia, está acontecendo isso e isso com a minha filha. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei o que falar. Me ajuda. Eu preciso de uma orientação. Eu ia conversar com a pastora Penha, mas Deus me mostrou você. Aí ela chamou o esposo dela, sentou os dois, conversou comigo, e ela falou assim, que eu achei muito interessante o que ela me pediu, Edna, não aponte o dedo para sua filha. Não xinga ela. E não deixe ela saber pela sua boca que você sabe que ela usa droga. Porque quando a gente destampa o pecado de uma pessoa, ao invés dela ser liberta, ela vai cair ainda mais. E você é mãe. Ela sabe que você sabe, você pode ter certeza que ela sabe que você sabe, mas ela ainda não ouviu da sua boca que você sabe. E a partir do momento que você apontar o dedo para ela, que você brigar com ela, ela vai se afundar cada dia mais. Então, vamos orar. Eu vou conversar com a minha mãe. A gente vai orar, vai te ajudar em oração. E você apenas ore. Levanta de madrugada, faz jejum por ela, unge ela antes de você sair de casa. Conversa. Aí o Zé Luiz falou, ora por ela. Ora em voz alta para ela ver que você está orando por ela. Para o inimigo bater em retirada e sair. Ela tinha quantos anos nessa idade? Nessa época ela tinha 19 anos. 19 anos. 19 anos.
E aí eu fui orando, fui pedindo a Deus e conversando com ele. Eu saía de casa 4h30 da manhã para trabalhar, eu levantava às 3h30. Porque é difícil. Levantar às 3h30, eu dormia pouco. Levantava às 3h30 para sair 4h30, aí eu orava, ungia as minhas filhas, a minha neta, para poder sair de casa. E nesse processo ela humilhou muito a irmã dela mais nova. Ela humilhou muito que a minha filha, ela ligava me chorando e eu só falava para ela, Karine, você fala assim para ela, que do mesmo que o tamanho do amor que você tem por ela é maior do que o ódio que ela diz sentir por você. Quando ela te proferir palavras más, você abençoa ela, porque você é cristã. Então você abençoa ela, para ela ver que você a ama. Porque não é ela. Não é ela que está fazendo isso. Então você tem que entender, você é cristã, você conhece a palavra, e ela ainda não. Então você abençoa ela. Cada vez que ela te amaldiçoar, você abençoa ela. Porque esse processo vai transformando ela, vai limitando, o inimigo vai batendo em retirada. Aí ela, tá bom, mãe, mas é difícil. Eu falei, eu sei que é difícil, minha filha. Eu que sou mãe, tá sendo difícil para me ficar calada, mas eu tenho que ficar, eu tenho que confiar no Senhor. É Deus que vai me ajudar. Aí eu comecei, aí eu pedi para Deus novamente, para Deus, quando ela usasse droga de novo, que ela passasse tanto mal, para ela ter medo, que ela colocasse na cabeça que ela ia morrer. E da mesma forma que eu pedi a Deus, Deus fez. Mas Ele acalmou meu coração. Foi num dia de culto de Santa Ceia, eu fui para a igreja, servi a ceia, voltei para casa. Aí, mais ou menos umas 11h, meia-noite, ela começou a passar mal. Ela começou a tremer. Eu acho que era princípio de overdose, né? Ela começou a passar mal demais. Minha mãe já ficou desesperada, a Karine ficou desesperada. E eu respirava fundo. E elas falavam, mãe, eu vou com você. Não. Eu peguei ela, tarde da noite, andei uns 15 minutos a pé para levar ela no pronto-socorro. Levei ela. E quando os médicos veem essa situação, eles fingem que nada está acontecendo, eles demoram a atender. Ela entrou lá para dentro, ele só passou um remédio para ela, melhorou, a gente foi embora para casa. Comigo, ela não conversava. Ela conversava com a irmã dela. Aí ela falou para a irmã dela, Karine, nunca mais eu vou mexer com essas coisas. Porque eu vi a morte. Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu não ia passar dessa noite. Então eu não quero mais isso para a minha vida. E Deus já estava trabalhando em todo o processo. Aí ela começou a ir para uma igreja. Ela falou, mãe, eu estou indo na igreja tal. Eu falei, minha filha, não importa a igreja. Desde que você vai servir a Deus, a placa da igreja não importa. O importante é você servir a Deus de todo o seu coração. E os jovens dessa igreja abraçou ela, cuidou dela, orientou. Palavra, né? Uma palavra que liberta. Né? Orientou ela, acompanhou ela, que ela foi pedir perdão ao pai dela. Ela pediu perdão à irmã dela. Ela me pediu perdão. Ela encontrou apoio, então, na mocidade. Na mocidade, né? Da igreja. Sim. Que essa mocidade, eles já são treinados para lidar com esse tipo de situação. Entendi. Eles já trabalham nesse processo com esses jovens. Sim. De libertação. Aí ela batizou, não participei do batismo dela, que eu fiquei sabendo quando ela chegou em casa que ela tinha batizado. Ela falou, mãe, eu batizei. Eu falei, amém, minha filha, glória a Deus. Aí ela começou a ir para a igreja, só que ela ainda estava no início, no processo de libertação. Então, um processo de libertação, para quem é convertido, surge muitas outras coisas que se a gente não focar naquilo que a gente quer, se a gente não focar em Jesus, a gente acaba caindo. Edna, como que foi a história com o Gilberto? Então, ela tem um amigo chamado Gilberto, que ele foi para Portugal, e chegando lá, ele ligou para ela, mandou uma mensagem para ela, perguntando se ela não queria ir também, porque lá tinha mais oportunidade de emprego do que aqui no Brasil, né? Como ela não tinha terminado os estudos, ela só tinha o ensino médio, não quis fazer uma faculdade. Aí ela falou, mãe, o que você acha de eu ir para Portugal? Eu falei, minha filha, se você tiver certeza que você quer ir, dinheiro eu não tenho não, mas eu posso dar um jeito. Eu posso conseguir para você ir, mas você tem que garantir para mim que você quer ir. Aí eu pensei, Deus, essa é a oportunidade que eu precisava, né? Para tirar ela daqui. Meio, né?
porque as pessoas com que ela estava se envolvendo era tudo lá perto de casa. Então, além dela ter saído desse meio, eu queria que ela saísse. Onde você mora, antigamente tinha muita droga? Tem até hoje. Tem até hoje. É. Então, ela estava ali no miolo ainda. Então, eu queria tirar ela de lá. Porque tem jovens, quando saem, eles não conseguem se libertar. Eles acabam voltando. Então, e eu não queria que acontecesse com ela. A ida dela para Portugal foi uma providência divina, vamos dizer assim. Aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, não da minha, Pai, porque eu quero muito que ela vá. Mas se for da tua vontade que ela vá, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me mostre quem vai poder me ajudar. E eu só conseguia, a minha visão só ia nos meus patrões. Né? As pessoas que vão poder me ajudar são eles. Meus amigos não têm condições financeiras de me ajudar. Sim. São assalariados igual a mim. Aí eu falei, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai responder na boca da minha patroa, que ela vai. Aí foi uns 15 dias esse processo, eu orando, até eu ter coragem de ir até ela e conversar. Aí eu cheguei nela e falei, doutora Irlene, eu preciso da sua ajuda. Não contei toda a história, mas a Pama está querendo ir para Portugal, só que eu não tenho condições de mandar. A senhora me ajuda? Aí ela, como assim? Qual ajuda você precisa? Eu falei assim, bom, eu preciso que vocês transformem o meu 13º em euro, né? Porque na época ela precisava levar 600 euros para entrar no país. E que vocês tirem a passagem dela no cartão de crédito para mim, porque o meu cartão não tem esse limite todo. Sim. Aí ela foi, conversou com o meu patrão, aí eles dois, não, a gente ajuda sim. Ela no que for para fazer de bom para suas filhas, pode contar com a gente ajuda. Aí meu patrão foi, tirou a passagem dela no cartão dele, inclusive ele tirou a passagem dela direto para ela não ter que fazer escala em nenhum outro país, por causa das pessoas que ficam, né, vigiando, essas menininhas novas que chegam para pegar. Ele falou, então vou mandar ela direto para Portugal, a passagem fica mais cara, mas é mais seguro ela ir direto do que ela fazer uma escala na Espanha. Em Espanha tem muito tráfico de jovens, então é muito perigoso. Eu, tá bom. Aí, antes dela ir, quando estava faltando uma semana para ela embarcar, ela chegou até a mim, porque o diabo é sujo, se a gente não ora, ele ataca. Ela chegou em mim e falou, mãe, eu estou pensando aqui, será que eu vou mesmo? Eu estou pensando em desistir. Aí eu sentei com ela, isso 5 horas da manhã, eu falei, filha, eu só vou te falar uma coisa. O diabo, ele já te barrou várias vezes. Eu já paguei não sei quantos cursos para você e nenhum deles você chegou até o final. Foi só dinheiro jogado fora. Você entrou num outro curso porque você estava apaixonada pelo curso. Nem ele você conseguiu ir até o final. Você já tirou o seu passaporte. A sua passagem está comprada. O euro está comprado. Você quer que mais uma vez o diabo te barre? Porque quem está te barrando não é Deus. É o próprio Satanás. Aí eu falei, não responde agora. Eu vou trabalhar, mais tarde você me liga. E fui embora. E falei, Senhor, está nas tuas mãos. Seu medo era que ela ficasse e voltasse de novo para a mesma vida. Exatamente. Né? Falei, Senhor, está nas tuas mãos. Que a sua vontade se cumpra sobre a vida dela. Aí fui embora trabalhar. Quando foi umas 10, 11 horas da manhã, ela me ligou. Mãe, eu vou. Estou decidida, eu vou. Aí ela conversou com a Karine falou com ela, Pâmela, a minha mãe tem razão. A minha mãe tem razão. Então você pensa direitinho. Essa é a oportunidade que você está tendo de conhecer um país fora. Então são 7 dias que você tem para ver se você fica ou se você volta. A passagem já está comprada mesmo. Aí ela foi. Nós levamos ela no aeroporto, ela embarcou. Ela levou 12 horas para sair da imigração. Porque nesse dia que ela foi, chegou lá 7 aviões do Brasil, em Portugal. Então, eles estavam entrevistando todo mundo, porque estava um processo de todo mundo do Brasil querer ir para Portugal. E ela falou assim, que chegou uma hora que ela cansou e falou para o oficial assim, eu estou vindo para trabalhar mesmo, porque no meu país não tem emprego. Na hora que ela falou isso, ele liberou ela entrou. E está lá até hoje, trabalhando. Mudou a vida dela. Já tem 4 anos, né? 4 anos. Em menos de 3 anos ela conseguiu a cidadania. Está lá.
E quando ela foi, como ela estava recém-convertida, eu falei para ela, filha, você procura a igreja sua mais próxima de onde você vai morar e chega no pastor, no líder de jovens, para te orientar. Chega neles e conta a verdade mesmo. Fala, eu sou recém-convertida, eu passei por um processo tal. Conta a sua história para eles continuar te ajudando, porque você sozinha, você não vai ter força para se manter de pé. Aí ela foi, conversou com o pastor, a pastora e o líder de jovens. E eles abraçaram ela. E hoje, a história dela serve de testemunho para outros jovens. Que a pastora pegou ela e levou ela para dar o testemunho dela no meio dos jovens que são envolvidos, né, com droga. E ela, de vez em quando, ela vai dar esse testemunho dela, de cura e libertação, que a partir do momento que ela batizou, ela se libertou das drogas, ela se libertou da bebida. Ela se tornou uma nova pessoa. Então, ela já foi batizada no Espírito Santo. Nós podemos dizer que isso foi uma resposta de oração e a palavra de Deus chegou na vida dela e transformou a vida dela. Transformou a vida E dela. é isso que a palavra de Deus faz, é isso que Jesus faz nas nossas vidas, quando a gente abre o nosso coração. E eu falo, eu não fui forte, porque eu sou humana, eu sou mãe. Quem me fortaleceu foi Jesus. E eu falo com as mães que estiver assistindo esse vídeo, que tiver algum filho, vizinho, sobrinho nessa situação. Não aponte o dedo, não julgue, porque ele já está fraco espiritualmente. A tendência é ele cair cada dia mais. Então, em vez de você julgar, procure o seu líder espiritual. Se você foi cristão, procure o seu líder da sua igreja. Isso é importante. Procura pessoas do convívio da sua igreja que você confia muito, né, para contar a sua história. Não conta para o seu vizinho, não sai contando para qualquer um. Não murmura, não reclama, porque Deus não tem culpa. E ore. Põe o joelho no chão de madrugada. Paga preço pelo seu filho, que Deus vai restaurar a vida dele. Porque para o seu filho se levantar, a gente precisa pagar preço. Eu paguei preço pela minha filha e não me arrependo. Ela está longe. Eu amo demais a minha filha, mas eu não me arrependo de ter mandado ela para lá. Que hoje ela se tornou uma mulher honrada, uma mulher digna, uma mulher temente a Deus. Ela é uma cristã de verdade. É esse o que eu passo para vocês. Não aponte o dedo, não julgue os jovens. Eles precisam de orientação, precisam de cuidado. Porque quando cai nas drogas, é porque o espírito está fraco. A mente é fraca. Então precisa de uma pessoa que é temente a Deus para poder ajudar. Então ajude esses jovens, não julgue eles. Simplesmente ajude e ore por eles. Amém? É isso aí, gente. Nós encerramos aqui o nosso testemunho com a irmã Edna. Você que gostou, divulga esse vídeo e com certeza outras pessoas serão abençoadas. Que Deus abençoe a todos. Amém.